Olá, boa tarde. Boa tarde para todos. É com muita alegria que estamos de volta nesse espaço de bênçãos, grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, especificamente no módulo de estudo do Evangelho, para nós sempre emoções renovadas, motivados para batermos um papo. Vamos trocar um pouquinho de figurinha, vamos matriculando nessa escola do bem, transitarmos um pouco em torno da doutrina dos espíritos. E hoje com um tema muito interessante para o nosso momento histórico. Trata-se do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Essa obra magnânima, que é o terceiro livro publicado por Kardec, primeiro livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre repito nos estudos desta obra sobre a sequência lógica dos capítulos. Então, se você observar o índice, verificará que existe uma construção do pensamento a partir de cada tema. Tudo tem um sentido. Tanto que observem, o capítulo anterior, o 14º, é intitulado Honrai o vosso pai e vossa mãe. Identidade, honrando os princípios, a família, os progenitores, honrando a Deus, honrando também o nosso passado, o nosso homem, essa essência espiritual que jornadeia no universo. Precisamos de identificar, conhecer e honrar, sermos gratos a essa essência divina e sermos gratos a Deus por ter nos criado, sendo grato à vida. Aí nós vamos trabalhar o tema de hoje, fora da caridade não há salvação, que é a dinâmica da virtude. E na sequência, não se pode servir a Deus e a Mamon. Tema muito interessante, que tem toda uma lógica dentro de uma linha sequencial, tá bom? Então fica só essa dica singela para os amigos do Grupo Sheila, vocês que estão estudando com tanta dedicação, com tanto carinho, atenção. Então é só uma dica que pode ser valiosa. Bom, vamos lá. O tema, fora da caridade não há salvação. O que vocês acham? Eu vou, antes de qualquer consideração, eu vou abrir o Evangelho com vocês. Bora lá? Na introdução desse capítulo, nós vamos encontrar os tópicos que foram desenvolvidos por Kardec. Vejam que maravilha. O primeiro, o de que precisa o espírito para ser salvo. E Kardec traz para a obra a parábola do bom samaritano. Na sequência, o mandamento maior. Estão lembrados? Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Aí na sequência vem a necessidade da caridade, segundo Paulo de Tarso. Depois, fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Um diálogo histórico, filosófico muito importante. A partir do dístico, que fez parte da bula papal. Fora da igreja não há salvação. Então nós vamos entender um pouco do que aconteceu na história e o que realmente representa a âncora da salvação. E depois nós temos as instruções dos Espíritos com um texto belíssimo que foi ditado pelo Espírito Paulo, o convertido de Damasco, que foi um dos membros da equipe do Espírito de Verdade, Jesus, junto com Allan Kardec, codificaram, reuniram,
trabalharam essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Ponto. Eis o contexto. Para iniciar, eu ainda peço licença, conto com a paciência de vocês e vou ler. É rápido. O primeiro tópico, o de que precisa o espírito para se salvar. Vejam aí. Ora, palavras de Jesus. Quando o Filho do Homem, o futuro da humanidade, olha que maravilha, o Filho do Homem é o seu futuro. Quando o seu futuro, o Filho do Homem perfeito, pleno, vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, os espíritos evoluídos, se é você acompanhado de todas as virtudes, conquistas, princípios, sentar-se-á no trono de sua glória, que ele é o rei, majestade, domina, soberano. Reunidas diante dele todas as nações. Jesus, na casa planetária, diante de bilhões e bilhões de espíritos reunidos. Se é o seu futuro, sentado no trono de sua glória, reunidas diante dele todas as nações, todas as páginas escritas por você no livro da sua vida, separará uns dos outros. Como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente, ou preso e fomos visitar-te? Prepara aí que o rei vai responder. O rei lhes responderá no futuro: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda. Então tem a banda da direita e a banda da esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. O antagonismo, as forças contrárias, injustiça, ódio, ignorância. Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, anota aí. Porquanto tive fome, não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes.
também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Quando foi isso, Senhor? Hashtag não sei. Ele então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E o final, última frase: e estes irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Como diria o sacerdote, palavra do Senhor e o povo. Amém. É isso aí, pessoal. Boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula no módulo do Evangelho. Vamos trabalhar? Bom, pessoal, nós temos, diante desse cenário majestoso do Evangelho, multipossibilidades infinitas para trabalhar a interpretação. Nós poderemos, dentro de um plano da evolução, na intimidade, trabalhar os aspectos do conhecimento, da fixação de caracteres, quando esse conhecimento deixa de ser uma ideia abstrata e passa a ser um plano realizante em nível das vivências, das experiências. E aí a gente pode fazer um alinhavar com uma expressão do apóstolo Tiago que eu cito muito: a fé sem obras é morta. Paulo trabalha esse tema, todos os evangelistas de alguma forma retratam o pensamento do Cristo. Aliás, uma vez que eu vou parafrasear Paulo, o tema central do nosso evento é o Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fulcro irradiador do Espiritismo. Fiquem atentos. Vivemos num mundo de contradições e os homens interpretam, não compreendem, ajustam, criam narrativas, textos, contextos, pretextos, lembrem disso. E costumam querer tirar Jesus do caminho. Espíritas, alguns preferem não falar de Jesus, acham que isso é um assunto, é um papo de teólogos reencarnados, padres, sacerdotes, protestantes. Bom, o que vale para nós é o seguinte: o espiritismo sem evangelho é um corpo sem alma. Jesus é o centro. Tanto que Allan Kardec, inspirado pelo próprio Senhor, nos oferece essa obra. E foi uma das atividades mais extraordinárias que Allan Kardec realizou. Ele teve que se retirar. Ele saiu de Paris para poder ficar concentrado e abrir uma sintonia fina com Jesus e escrever essa obra. Voltando. Então, o tema central é Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Jesus é o fato. A presença de Jesus na Terra é concreta, ela é histórica. Ela não é inventada. Embora alguns ideólogos chegam a afirmar que os fatos que me perdoem equivale à minha teoria. Engel. Jesus comprova. Jesus viveu.
O que vocês, todos nós, encontramos simbolicamente em todas as tradições antigas. Na religião antiga do Egito, nos Vedas, nós vamos achar símbolos. Símbolos que dialogam com a nossa evolução espiritual. Que propõe? Filosofia rápida. Discutirmos o sentido da vida. Estão de acordo? Qual a finalidade da vida? Essa é a base filosófica. Pitágoras criou a palavra filosofia quando perguntado se ele tinha a sabedoria e a verdade. Ele disse: não, pertencem aos deuses, mas amo e dou minha vida pela verdade, procuro a verdade, quero estar com os deuses. Então, filosofia é o amor à verdade, que parte do princípio do querer, do buscar, do agir, se devotar, sacrificar, sabendo que tudo começa pela virtude e termina na virtude, porque filosofia é busca pela virtude, pelos princípios, que dão sentido à vida. Ponto. Percebam bem. Então nós podemos trabalhar o assunto começando pela humildade, por isso nos matriculamos nessa escola. Em busca da sabedoria e humildade, simplicidade, gratidão pela escola, pelo ensino, gratidão à vida, gratidão a Deus, porque eu sou finito, eu sou mortal, sob o ponto de vista dessa existência. Então não tenho a onipotência, muito menos a onipresença, ou a onisciência, não sei tudo, e não estou em todos os lugares. Deus está, sabe tudo, e tem todo o poder. Então, como mortal finito, querer saber tudo é arrogância, é presunção, ou ilusão, fantasia. Percebam bem. Então nós temos os deuses, os anjos, os santos, ou os espíritos mais evoluídos, que já galgaram, caminharam mais. E existe uma relação, eles vêm para nos auxiliar, estendem as mãos, pois percorreram o caminho e sabe que é árdua é a ascensão. Então me curvo a eles. Admiro a solidariedade e quero aprender virtudes. Pois eles exemplificam, mas eles também são limitados. Porque também foram mortais. Hoje são imortais, mas se graduaram. O certo é que Jesus é o centro irradiador destes filósofos, destas tradições. Por que eu estou dizendo isso? Porque como Jesus é histórico, ele é fato, ele legou exemplos, ele fez acontecer. Ele dividiu o tempo, a história. Um paradigma, um novo modelo, que dialoga com a vida futura e com esse filho do homem que é o anseio de todos. Felicidade, plenitude, iluminação, sabedoria, amor incondicional. Percebam aí. Então essa parábola contada por Jesus, lida agora, quando o mestre que viveu o que pregou, e esse é o fato, ele vem nos conclamar a refletir sobre a chegada do Filho do Homem, sua majestade. Por que majestade? Que ele é filho de Deus? Mas qual sentido? Que ele atingiu a culminância. Ele, sim, figuradamente, mas também representa o seu momento histórico, porque você está na plenitude. Como assim?
Você chegou no momento mais importante da sua vida. Então, o que foi possível, você fez. E agora você vem. Você vem trazendo contigo experiências, concretude. Você se reconhece pelo que você fez, pelo fruto dessa árvore. Então temos que comemorar. E agora é o momento de ler a história. O que você fez de bom? E também o diálogo é o que deixou de fazer. É possível? É interessante lembrar? Mas sob o ponto de vista de uma orientação, de uma busca para participar de um novo momento, abrir um novo capítulo no livro da vida. É verdade. E o interessante, porque Jesus, nessa parábola, ele vai falando daqueles que serviram e os que deixaram de servir. E aí haverá o quê? Uma separação. Como o nosso sistema evolucional, a nossa mente foi preparada, formatada para ter um escalonamento temporal, sequencial, cartesiano, nós instauramos tribunais, juízes, regras, porque era necessário a sanção, a organização social, certo? Então os mais sábios eram eleitos para ajudar a separar bodes e ovelhas. Então Jesus lança a mão desse recurso para tentar nos mostrar um pouco do que acontece na nossa intimidade espiritual, no reino interior. Percebam bem. Então agora vocês já concluíram que nós estamos seguindo uma linha filosófica. Porque poderíamos seguir a linha da benevolência, da beneficência, do atendimento aos sofredores, da caridade como se entende por aqui. Ajudar os desvalidos, os miseráveis. Percebam bem, é uma outra senda, certo? Auspiciosa também. Mas nós estamos trazendo vocês para um cenário muito importante também. Porque queremos dialogar sobre os princípios do aprendizado. E o que nós aprendemos? Nós temos, naturalmente, um chamado que é a realização dos mesmos. Por isso eu falei no início, fé sem obras é morta. Porque se nós não vivenciarmos, isso apenas será um conceito, uma doutrina, um texto, dentro de um contexto, de vários contextos, que nem sempre sobrevivem muito tempo, perpetuam. Pode valer agora e não valer depois. Então, sobre o ponto de vista teológico, durante muito tempo nós procuramos resolver os dramas da vida de uma forma mágica, instantânea, atendendo os nossos desejos num plano de realização no mundo da matéria. Então, nos movimentamos muito próximo dos animais, entre o desejo, o medo, a culpa, o prazer. Não é? Vejam aí. E aí a gente foi descobrindo muitas coisas pelos impactos. Aí nos tornamos homens. Pensamento contínuo. Livres. Para aprender e prosseguir, qualificar em busca da perfeição. E aí vale lembrar Jesus quando se autoproclama a luz do mundo. Estão lembrados? Capítulo 8 de João 12. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. E dentre tantos ensinamentos ainda ele fala, tomai sobre vós a cruz. Cada um toma a sua cruz e siga-me.
Então ele está propondo como adoção de um novo padrão, de um novo paradigma, de um novo modelo de vida, que é desafiador segui-lo. Matriculando, portanto, na escola que ele é mestre. E essa escola veio ao mundo para confirmar, é isso que eu gostaria de deixar bem ressaltado, o que as tradições, as filosofias, as religiões e profetas legaram para o mundo: o bem, a justiça, a busca pela sabedoria nos padrões da virtude. Não é isso? Vocês, todos nós, não seremos beneficiados em estudar o livro dos Vedas? Para citar apenas esse. Não, eu insisto. O Alcorão, nos seus primeiros movimentos, enquanto Maomé esteve aí. Depois, como aconteceu em muitas outras frentes, a ideia que propunha a iluminação foi materializada, mercantilizada, adulterada. E se você pegar os princípios de muitas destas, que se tornaram embates filosóficos ao longo dos séculos, elas desaguaram num período muito próximo do nosso, e aí foi estruturada uma nova ordem materialista que vigora nos nossos tempos. Individualismo, sectarismo, ideologias estranhas, confusas. E qual a consequência? O homem descolado de si mesmo. Por quê? Ele desconectou do que é o mais importante: a sua essência espiritual. Não estava no script não, mas eu vou pôr uma imagem para vocês. Vamos falar do espírito. O ser, luz, essência. E esse espírito traz consigo um código de leis. Sabiam disso? Código de leis morais. Vocês aprenderam? Todos nós estamos estudando, e eu sei que esse grupo está firme. Nós estudamos a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Lembra? Na consciência. Então eu vou trazer um conceito para vocês. Eu trabalhei esse conceito hoje lá no estudo do Apocalipse. Consciência. O que significa? É a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Então nós vamos lidar com a nossa realidade. Despertar consciência é trazer de dentro. Então o ato consciente, responsável, elevado, ele favorece para que tudo de bom que nós trazemos venha, surja, renasça. E o código moral, ele se manifesta, ou ele pode ser expressado através da prática das virtudes. Então agora a gente começa a chegar onde que a gente precisava. O tema é fora da caridade, não é salvação. Não é isso? A caridade é uma faceta, é uma virtude. Então, filosoficamente, a gente aprende na questão 886 de O Livro dos Espíritos que a definição de caridade é benevolência, indulgência e perdão, não é isso? É uma síntese. Porque a definição de caridade, se vocês prestarem atenção nessa lista de virtudes aqui, é um diálogo, é um intercâmbio, é uma conciliação extraordinária. Por exemplo, a caridade dialoga com a autoconfiança, com a coragem, com a autoestima, com a solidariedade, com a tolerância, com a indulgência. A tranquilidade, sabia que é virtude?
A paciência é virtude, ciência da paz. A caridade dialoga com a flexibilidade, com o equilíbrio. A caridade dialoga com a fraternidade. Frater. Olha, frater. As relações respeitosas, amigáveis, dialoga com a calma. Então, calma é virtude. Muito trabalhada sob o ponto de vista da emoção, mas calma é virtude. Desenvolver a calma. E o perdão? Você já pensou que confiança é virtude? Humildade eu citei no início, porque sem humildade você não entra na escola de filósofo. E a bondade? A bondade é o sentimento que engrinalda, que reveste. E a serenidade? E a harmonia? Pessoal, quando a gente olha, estuda o livro A Gênese de Kardec, o último, imponente, majestoso, magnífico, Kardec traz a teoria do universo, as leis divinas, e tem uma frase que é extraordinária, que a lei de Deus promove a harmonia universal. Então, desenvolver a virtude da harmonia é estar operando conforme os ditames celestiais. Então, a harmonia interior é o diálogo perfeito da integração do filho com o pai, com a natureza. Pergunto para vocês, dialoga com a caridade? Então, para não ficar só nesse cenário, desculpa, não estava no script não, mas como diz o outro, já que veio, já que passou, vai. Então nós vamos dizer o seguinte, como nós podemos falar da caridade? Bom, não, eu ainda vou insistir, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos o capítulo da fé. A fé remove, transporta montanhas. A fé divina, a fé humana, estão lembrados? Fé é fidelidade, fé em Deus, fé na vida, fé nos potenciais, fiel, firmeza, constância, perseverança nos princípios. Beleza? Agora é interessante que nesse capítulo nós vamos encontrar a seguinte frase, que a fé é mãe de todas as virtudes. Sensacional. E aí o filósofo afirma, mãe da caridade e do perdão. Já nesse capítulo, nós vamos encontrar a expressão que a caridade é a virtude dos mundos que combate o egoísmo. Olha que sensacional. Então é o corolário. Então o diálogo o tempo todo é em torno das virtudes. Percebam bem. E aí nós podemos, filosoficamente, ainda dizer para vocês que virtude dialoga com virtude. Elas são primas, irmãs, amigas, filhas, mães. Depende do contexto. Elas não são limitantes. Elas não... Virtude é crença que liberta. Bom, agora você também sabe que existem crenças que limitam. Quais são? Aquelas que trazem à baila o interesse pessoal. Teorias esdrúxulas para favorecer este ou aquele, para implementar sistemas revolucionários que emburrecem, que dificultam. Agora é interessante, porque geralmente são ideologias que pregam a virtude, mas não representam virtudes. Engana. E o povo adora ser enganado. Bom, aonde que nós queremos chegar? No conceito de que para progredir é necessário retirar o que não é humano, pois nós somos seres humanos.
brilhar a luz, apresentar o que é essencial. Portanto, mergulhar de corpo e alma nessa senda da virtude, que vai trazer o ser, a essência, para a dinâmica da vida. Pois o que revela atualmente a nossa condição social, relacional, projecional, não é a nossa essência, e sim o que parece ser essência. São os sentimentos egóicos, sejam eles evidentes ou mascarados. Muitas vezes eu saio por aí dizendo que vou fazer a caridade, mas é pura projeção da minha sombra. Mas o discurso é convincente. E eu posso, inclusive, sentar com os miseráveis, com os sofredores, dar pão, roupa, aconchego. Posso fazer muitas coisas. Mas são pseudos virtudes. Os espíritos nos alertam quanto fazer beneficência e continuarmos miseráveis do espírito. Camilo Chaves, um dos membros da equipe espiritual que trabalhou junto com Emmanuel, Bezerra, Chico e tantos outros, Camilo Chaves tem uma página belíssima no livro Instruções Psicofônicas, sensacional, quando ele fala que a maior caridade que o cristão promove é da educação espiritual. Porque, na verdade, é uma seta que é endereçada para o despertar da alma para as coisas boas do mundo. Porque o sistema que vivemos, precário, materialista, nihilista, positivista, prestem atenção no que eu vou dizer, prepondera a arrogância intelectual, prepondera o prazer da carne, o hedonismo, o sensualismo, o consumismo. E somos bombardeados no plano do imaginário com cenas dantescas, umbralinas, na linguagem dos espíritas, tenebrosas, ruidosas, para impactar o indivíduo e cada vez mais afastá-lo dele mesmo. E com isso ele vai caminhando no mundo perdendo a identidade. Ele não tem mais o símbolo, a pátria, a família. Ele não tem mais referências virtuosas. Ele passa a se ingrar num universo de ídolos. Ídolos que representam concupiscência, sensualismo. Numa linguagem medieval, o paganismo. O que é o paganismo? Pesquisa aí. Pense nisso. Então, com isso, nós vamos como que perdendo o interesse em saber de onde viemos. E se esquecemos de onde viemos, esqueceremos para onde devemos ir. Porque existe um projeto, existe um programa. Você reencarnou. Qual o objetivo da reencarnação? Questão 132. Progredir, missão, expiação, estão lembrados? Gravitar em torno da unidade divina, progredir sempre, unidade divina é a perfeição, questão 1009. Justiça, ciência e amor. A gente esquece tudo isso. E a vida pode perder o sentido. Porque, nos tornando materialistas, não estaremos preparados para enfrentar o que precisamos, as surpresas, as adversidades, as dores. Porque faz parte do aprendizado a dor, a decepção.
A desilusão, porque nos iludimos. Perceberam? Então, se tem ilusão, há de chegar a desilusão. É condição sine qua non. Perceba? Não adianta fazer pressa e fugir. Vai acontecer. Porque somos livres para pensar, escravos para administrar o que semeamos. Isso é da lei. Ponto. Todas as tradições. E Jesus afirma: a cada um segundo suas obras. Então observemos. Então estamos diante de muitos desafios. Você está aprendendo. E como nós aprendemos? Surge uma ideia íntima, informada, e se ela despertou interesse, nós vamos trabalhar para que essa ideia se torne algo concreto, plausível, possível de realizar no seu quadrado, no âmbito da sua atividade. Porque senão, será apenas uma ideia. E ela, não operacionalizada, ela morre com o tempo. Uso, desuso, perceberam? Agora, quando nós vamos, em busca do prazer, fazer com que essa ideia aconteça, nós estaremos diante de um cenário que é a adequação ao modo operandi, o lugar que vivemos. E nem sempre conseguimos fazer com que aconteça. Aí vamos viver um dilema. Ou a gente faz acontecer, ou a gente cede para o sistema, que costuma ser muito mais forte do que a ideia que você quer operacionalizar. Aí surge o instinto da verdade. Uma força interior, endo-evolutiva. É um instinto que promove, de alguma forma, uma necessidade de realizar, de fazer acontecer o que você entende ou percebe ser bom, mas não tem muito claro. Aí chega um momento em que ou nós passamos a cuidar daquilo que está gritando dentro da gente, pedindo carinho, atendimento, soerguimento, encaminhamento, ou nós continuaremos nesse jogo falseado pela ilusão do caminho. Qual a maior caridade que devemos realizar? Ou melhor, eu vou no conceito de novo. Caridade, buscando no grego, é o amor ágape. É diferente do amor eros. O amor ágape é renúncia, é doação, é o amor incondicional, não tem qualquer interesse, é o amor. É fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. O amor eros, intimidade, relação, sexualidade, sensualismo. Então não confunda. Nós não podemos misturar. O amor de Deus é um amor ágape. O amor incondicional, ágape. Esse amor incondicional está dentro de você, em potencial. Por que fora da caridade não há salvação? Porque precisamos de agir com caridade para com a nossa essência espiritual. Chegou o momento de cuidar de você mesmo. Chegou um instante de atuar terapeuticamente, porque estamos feridos. Existe uma criança doída aqui dentro. Órfã, perdida, sem identidade. E chegou um instante que essa criança vai despertar. Ela pede, ela luta. Ela não quer mais ser enganada e se enganar. Ela veio ao centro espírita, ela chegou na doutrina espírita, só que ela não sabe o que fazer. Então uma mão caridosa se estende.
Jesus nos conclama, acolhendo amorosamente, dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Vem cá, senta aqui no colinho do papai, carinhosamente. Põe a sua cabecinha aqui no meu ombro, respeitosamente. E ele vai falar assim: eu sou a luz do mundo. Quer me seguir? Você não vai andar mais em treva. O que é a treva? São os sentimentos egóicos, que estão brigando entre si. Enquanto as virtudes são amigas, elas sentam aqui no reino, na glória, na mesa. São 12 virtudes, simbolicamente. Elas confraternizam, elas celebram a vida. A questão é que elas estão abandonadas, impedidas pela treva. A treva é o ego, é a máscara, é a ilusão. Então nós precisamos de cuidar dessas mazelas. E sobre o ponto de vista psicológico, da psicologia profunda, aqui é espiritismo ciência. Observem bem. Não significa que você vai julgar essas máscaras fora. E muito menos que esse ego é uma camada, é um ser à parte que existe dentro de você. Não é isso. São expressões. São emoções. São sentimentos. São condicionamentos que estão precisando de cuidado. Então a caridade, para salvar mesmo, fora dela não há salvação, é amar a si mesmo. Amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. Chegou a hora de amarmos a nós mesmos. Não com sentimento egóico, mas o amor incondicional. O amor que te respeita. O amor que permite que a essência, a luz, se faça. E aqueles aspectos enfermos precisam de carinho, precisam de cuidado, precisa de respeito, precisa de aceitação. Porque aqui existe uma doença incontrolável, um impulso desgovernado, que nada no mundo está resolvendo. Mas o Espiritismo, trazendo Jesus para perto de nós, vai dizer que tem salvação, sim. E a salvação é essa: o Cristo ressuscitou. O Cristo renasceu. O Cristo voltou. E o Cristo propõe que tenhamos crenças que nos libertem. E que nós não sejamos mais enganados, porque eu li aqui, eu tenho que fazer. Não. A doutrina é apenas uma dica. Mas você só será feliz se você viver o que a sua consciência está dizendo, fazendo com que a ideia se transforme num filho, que você possa gestar esse filho e depois parir esse filho, cuidar desse filho, crescer com esse filho, para que esse filho seja o filho do homem, realizando os seus sonhos e o plano divino, que está com um programa sensacional para você. Você ser feliz. Você se realizar. Portanto, minha amiga e meu amigo, seja caridoso. Vá devagar. Ser prudente. Busque a sabedoria, a paciência. Tenha coragem de enfrentar, não fuja. Mas também coloque amor para dar tempo ao tempo, para aquilo que não está no âmbito da sua jurisdição, aquilo que você não controla. O que for possível, faça, mas sempre pautado na virtude e não no egoísmo de querer mudar a vida do outro, resolver o problema do mundo. Senta junto com quem sofre. É uma grande dica. Facilita, luariza, ameniza, consola,
Porque ele, seja quem for, está descobrindo como você. Você não é um missionário para as causas alheias, mas é para a sua causa. Do lado do semelhante, estando ele na condição de um ser superior igual a você, ou numa situação de miserabilidade, de fraqueza, de carência, todos temos muito que oferecer. Todos temos muito que aprender. E em Minas Gerais, um poeta afirma: 1 mais 1 sempre é mais do que 2. É a lei de solidariedade. Universal. Colaboração. O mundo só será melhor quando aprendermos a ceder. E só cede quem ama. Por isso, o amor na terra dos homens imediatistas, materialistas, o amor é perdedor. Mas não. O amor é eterno. A verdade sempre vence. É uma questão de tempo, de maturidade. Portanto, o amor é esperançoso. A esperança é filha da fé. Portanto, a fé, como mãe de todas as virtudes, rendamos graças a Deus, façamos o que nos compete, e o que não der, entrega para Deus e siga adiante. Seja feliz. E não pense que a dor é a obrigação, que só evolui quem sofre. Isso é balela. É o que temos descoberto. A dor é buril. A dificuldade ensina. Muitas vezes a exaustão é o plano da mutação. Mas isso é uma questão de escolha. Você pode muito bem aprender a lidar com uma boa ideia, lutar para que ela aconteça no contexto correto, na hora devida, aprender com o que está à tua volta, que pode te ensinar, mas jamais criando dependência, nunca sendo subjugado, tendo a coragem de se posicionar, lembrando que Deus é quem tem o poder. Então seja intuitivo. Se inspire no Evangelho e aprenda com Jesus, que é um amigo de todas as horas, como agora. Abraça a todos vocês, a todos nós que nos reunimos com tanto carinho para recordar das passagens sagradas do Evangelho, que é fonte da vida. Agradeço de coração a paciência de vocês e recordo dos cristãos dos primeiros tempos, quando diziam: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Ave Cristo, muito obrigado. E estamos aí, vibrando, torcendo, orando por um mundo melhor. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Valeu, pessoal.